Direto da redação. Fibromialgia é o nome da doença. Ela é uma doença silenciosa que pode incapacitar para o trabalho. E é uma condição que as pessoas sentem dores assim extremas, sentem dores musculares, é algo assim espantoso. E em casos graves, os pacientes eles podem ter direito à aposentadoria hoje pelo INSS, auxílio do INSS, porque elas ficam incapacitadas para o trabalho. E você agora vai conferir uma reportagem do Fabrício Cabral, que ouviu um dos maiores especialistas sobre esse caso de fibromialgia, que é o ex-prefeito de Campos dos Goytacazes, o Alexandre Mocaibe, que é médico e é um dos grandes especialistas no tema. Vamos conferir a reportagem. A fibromialgia é uma doença marcada por dores musculares intensas e generalizadas. Em muitos casos, os sintomas podem se tornar restritivos e impedir atividades simples do dia a dia, inclusive o trabalho. A condição costuma evoluir com o tempo e exige o acompanhamento médico contínuo. E apesar de não apresentar inflamação visível nos exames tradicionais, a fibromialgia é uma condição reconhecida pela medicina e pode trazer impactos profundos na qualidade da vida dos pacientes. De acordo com o reumatologista Dr. Alexandre Mocaibe, o diagnóstico costuma levar tempo e, por isso, conhecer os sinais precoces é fundamental para buscar tratamento adequado. A fibromialgia hoje é uma das doenças reumáticas mais frequentes que existe. Nos congressos, ultimamente, grande parte da palestra é feito sobre fibromialgia e eu acho que ela hoje, ao meu ver, pelo menos na minha experiência, é a segunda doença em incidência entre as mais de 100 doenças reumáticas. Acho que ela só perde mesmo para artrose ou osteoartrite. Essas primeiras noções apareceram através de pontos dolorosos em várias partes do corpo. São chamados pontos a pressão digital que dói, chamado Trigger Point, são pontos dolorosos. Em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia se reuniu para traçar um perfil como fazer o diagnóstico da fibromialgia. Identificou 18 a 19 pontos dolorosos. Quando eram caracterizados 11 desses pontos, além de dor acima da cintura ou abaixo da cintura bilateral, era caracterizado 80% de fibromialgia. Mas depois viu-se que isso não era sempre assim. Em 2010, novamente, o Colégio Americano se reuniu e modificou esses critérios e tirou praticamente de importância esses pontos dolorosos. Continuaram a existir. Eles são traçados até em todo o estudo que há para a fibromialgia, mostra esses pontos aqui, a nível aqui dos ombros, dos cotovelos, dos braços, das pernas, das costas. Mas, além desse, outros sintomas mais importantes. A dor passou uma condição primordial para ter, a chamada dor crônica. A pessoa tem sensação que tem dor no corpo inteiro, e muitas delas, sensação de dor com inchaço local, você vai examinar, não tem inchaço nenhum, é a sensação da pessoa. Além disso, uma fadiga crônica muito grande, um cansaço a qualquer esforço que faça. Além disso, distúrbio de sono, quase 90%, e também depressão, em mais de 80% dos casos. E também disfunção cognitiva, esquecimentos, lapsos de memória, tudo isso. Bom, é uma doença que, nos critérios de 90, a distribuição de sexo era mais ou menos de 10 mulheres para um homem. Depois que entrou esses novos critérios, diminuiu, passou de 5 mulheres para um homem. De qualquer maneira, a mulher é a grande maioria desses casos. Tem uma mulher de faixa etária média, no meio dos 40 a 49 anos, mas pode ser desde os 25 até os 70, e que chega no consultório dizendo que dói o corpo inteiro, aí você vai procurando mais, ela está com depressão, por ter dor, está de mau humor, não dorme à noite, ninguém acredita, muitas vezes, porque não acusa em exame nenhum, e a partir daí viu-se que tratou-se realmente de uma síndrome clínica caracterizada por esse sintoma e que cada vez aparece mais. Hoje tem até leis mostrando os direitos da fibromialgia. De um modo geral é isso. Para quem convive com a fibromialgia, os desafios fazem parte da rotina. O que muitos pacientes ainda não sabem é que, em casos de incapacidade para o trabalho, a fibromialgia pode dar direito a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas para solicitar o benefício por incapacidade temporária, é necessário comprovar que a doença impede o trabalho por mais de 15 dias. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda pela central telefônica 135.
O segurado precisa ter contribuído por pelo menos 12 meses antes do período de afastamento e precisa apresentar atestado médico e documentos que comprovem a incapacidade, que serão avaliados pela Perícia Médica Federal. Caso o afastamento precise ser prolongado, o benefício pode ser prorrogado, desde que o período total não ultrapasse 180 dias. Embora ainda não tenha cura, a fibromialgia pode ser controlada com tratamento médico, acompanhamento especializado e informação. Conhecer os sintomas e os direitos garantidos por lei pode fazer toda a diferença para quem convive com essa doença silenciosa. Ô, Fabrício, eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que é paciente de fibromialgia e ela relatava o seguinte, uma mulher que era dor intensa, ela e o esposo não adiantava levar médico a posto de saúde, não adiantava nada, porque era uma dor intensa, ele ficava em oração na hora, porque eram religiosos, porque ela sentia muita dor, e ela fazia tratamento, na questão da fibromialgia. Agora, me assustou ali pelo que o médico, o Dr. Alexandre Mocaibe falou, é o número de mulheres, o maior número de pacientes, os casos se dão entre mulheres, mas atinge também homens. Homens, né? Não, com certeza. Mais de 10 pessoas no consultório deles, 7 são mulheres. É surpreendente esses dados, né? E outra coisa, Roberto, que assustou muito é uma doença silenciosa. Você pode ter, eu posso ter, nós não sabemos. Com o tempo, as dores, os pontos principais, uma dor no braço, uma dor nas costas, mal dormir, a posição também, isso tudo vai acarretando a fibromialgia. Então deixa eu entender uma coisa aqui. A pessoa vai até a infância, a juventude, tudo, nunca teve a doença, mas uma dor lá na frente que vai tendo, vai se intensificando, aquilo dali depois poderá ser diagnosticado. E outros pontos também do corpo. Ah, então desencadeia. Começa, por exemplo, no braço. Isso. Aí daí a pouco do braço ela evolui para outro. Pro ombro, por exemplo. Daí daqui a pouco tá sentindo o corpo todo. É Exato. assim. Aí começa a dormir mal. Entendeu? E isso vai mexendo as posições do corpo e vai causando. Na verdade, ela vai se alastrando. Porque se você tem uma noite de sono ruim, você vai ter um dia de trabalho ruim, vai ter. Exatamente. Isso tudo desencadeia nessa situação. É algo misterioso. E outra coisa, não adianta fazer exames. Os exames não detectam. Nós temos a experiência, Fabrício, de um paciente de fibromialgia, que é um colega nosso, toda segunda-feira está aqui conosco, participa aqui, é o tarólogo, dramaturgo, ator, Carlos Fracho. Ele está aí, já está ao vivo conosco aqui. Vamos conversar com ele sobre essa... Ô, Fracho, bom dia, querido. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Fracho. Todo mundo que está aqui com a gente. E nesse momento tão importante de falar sobre essa doença. O probleminha aqui vocês estão vendo, né? Dá uma consertada aí no seu telefone. O Carlos Fracho, a gente se conhece há alguns anos. E ele não tinha assim, nenhum sintoma, nenhuma doença, pelo menos na época que eu conheci, ele não tinha esse diagnóstico, essa doença, como fibromialgia. E eu acho que a descoberta ela foi recente. É isso, Fracho? Quanto tempo você descobriu que você tinha fibromialgia? Então, Roberto, no meu caso, eu de 2023 para cá, gente, eu não estou conseguindo achar isso aqui. Aí, foi lá. De 2023 para cá, que eu comecei a perceber as intensas dores e tudo o que acarreta. Tudo o que o doutor falou na reportagem é verdade, é isso aí mesmo. E eu não desejo para ninguém, porque até que agora, nesse momento, a gente já esteja sabendo da doença, antes as pessoas falavam, não é possível, o que você tem? Não tem nada. Essa porção de exames mostra nada. E te né? deram algum diagnóstico, Fracho, antes? O Fracho, Fabrício pergunta aqui, o que, Fabrício? Te deram algum diagnóstico antes, Fracho, com relação a isso? Falaram alguma coisa? Não? Não, eu comecei a investigar porque eu trabalhei durante 2 anos e 6 meses em pé. A partir daí, eu comecei a sentir fortes dores. Então eu achei que era alguma coisa relacionada a isso. Gente, não sei porquê. Tá assim, hoje. Segura o bicho, segura ele na sua reta aí que ele vai ficar. Pois é.
E aí, Roberto, a partir daí, eu fui pesquisar. Por que eu estou com dor aqui? Por que eu estou com dor ali? Até que eu cheguei a uma reumatologista que de cara falou, isso aí é fibromialgia. E aí eu comecei a entender, comecei a pesquisar, comecei a ver todos os meus sintomas, tudo que eu estava sentindo, e realmente, hoje eu tenho esse diagnóstico e estou buscando um tratamento mais efetivo, através de uma ação psicossocial, como estão pedindo hoje, né, com um psiquiatra acompanhando, com uma fisioterapia, enfim, com todo esse aparato, além dos remédios e do que a gente pode fazer, né? Ô Freixo, agora a dúvida que eu tenho aqui é o seguinte, a fibromialgia, ela é genética ou é algo que alguém desenvolve ao longo da vida pelas condições de trabalho, a postura corporal na hora de dormir, na hora de sentar? Eu gostaria de entender isso. Você tem essa informação? Olha, Roberto, genético, eu acredito que não, tá? Tudo que eu tenho lido, que eu tenho visto, eu tenho feito parte aqui em Niterói de um grupo chamado AFAPNIT, que é uma associação que está sendo criada, né? Já foi criada, e a gente tem tido muita discussão, muito entendimento sobre a fibromialgia, né? Eu não sei exatamente se vem genético. Agora, que é uma coisa que eu acho que está sendo a doença do momento, sabe? Até porque agora com o decreto do presidente Lula, de que passamos a ser PCDs, né? E que possamos ter aí uma série de benefícios e que o Ministério da Saúde ainda não colocou isso em prática como deveria, ainda estão fazendo esse trabalho, né? Agora, eu sei que muita gente tem e não sabe, né? Por que eu tenho essas dores? Muita gente está descobrindo por quê. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que mudou na sua vida depois desse diagnóstico? O que você fazia antes que hoje você não faz mais? Alguma coisa que impactou muito você? Você sente falta? Ou você conseguiu se adaptar de alguma certa forma? Não fica sendo o mesmo como antes, né? Não, o mesmo, Fabrício, de forma nenhuma. O que hoje me acarreta muito? A fadiga é uma coisa pavorosa, insuportável, de dormir, não conseguir dormir e quando dorme mal e acorda sempre cansado, sempre assim, sabe, se arrastando. Esse é um problema grave, né, que eu tenho. Já estou sentindo uma névoa, que eles chamam de névoa, né, que é você ficar mesmo com... você ter, né, uns lapsos de memória, de você se perder, sabe? Tenho sentido muita tonteira, sabe? Muito. Tanto que hoje eu ando de bengala. É dos mesmo, 2 anos para cá. Por conta disso? Adotei a bengala. Meu sobrinho falou assim, tio, vou te dar uma bengala. Eu não vou usar, imagina se eu vou usar uma bengala. Porque eu fico muito tonto na rua, sabe, é muito complicado. Agora, tem coisas que somatizam que eu já tinha antes, e isso é da minha família. Eu tenho enxaqueca crônica desde sempre, então isso impacta ainda mais, sabe? Muita enxaqueca. E a dor, Fabrício, ela anda, sabe? O tempo todo. Te acompanha, sabe? Não tem inchaço, como você fugir dela. Acompanha. Você é vê, inchaço, né, tem dias que está mais, tem dias que está menos. E quando a gente chama de crise, que é a crise, né? Eu não consigo levantar da cama. Eu não saio da cama. Não tenho força. É o que eu estava comentando com o Roberto. Como isso desencadeia em outras situações. A rotina da pessoa, a situação do dia a dia dela se transforma completamente. Não tem como ser mais como antigamente. É incrível isso. Com uma dor
que aumenta em todos os sentidos, todos os aspectos. Mexe na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida. Você mexe com cultura e isso automaticamente também interfere para você. Ou seja, a vida da pessoa se transforma. Agora tem um porém, Fabrício, talvez agora, com tanta informação e do jeito que a coisa está caminhando, as pessoas possam entender e serem um pouco mais generosas, porque elas não acreditam, sabe? Elas não acreditam. Elas acham que você está de frescura, elas acham que você está de preguiça, ela acha que você não pode. Você está com dor aonde? Estou com dor aqui em tudo. Não, isso não pode, isso não existe. Falta existe. empatia, Por exemplo, a palavra é essa, né? Sabe? Eu, por exemplo, ontem eu saí para fazer compras, né? Fui fazer algumas coisas, um pezinho a mais que eu carrego, uma bolsa de mercado, tudo. Eu chego em casa estourado, arrasado. Dores nas pernas, nos pés, nas mãos. E você fica, sabe, imprestável. Você se sente impotente, a verdade é essa. Agora, você tem que fazer exercício, o que te causa, no primeiro momento, mais dor, mas é o que eles dizem hoje, que é fundamental, porque você está trabalhando isso, né? Eu ainda não comecei a fazer esses exercícios como se deve, ou seja, uma fisioterapia regular, né? Isso eu particularmente, né? Por eu estar morando agora num sítio, estar um pouco mais afastado, as dificuldades para eu estar em contato com tudo isso fica maior, mas que é bem complicado e as pessoas têm que entender que essa é uma doença que existe, ela está aí, ela precisa ser tratada. Os médicos ainda estão em busca de conhecimento, sabe? A minha reumatologista aqui, pela policlínica aqui da cidade, quando eu entrei na primeira consulta, imediatamente ela me olhou e falou assim, você tem fibromialgia. E, então, assim, médicos, eu ouvi vários médicos. Doutor, eu tenho isso, assim, não, isso não é nada, isso não existe. Sabe? Então, esse é um sofrimento a mais que a gente tem. Meu querido Carlos Fracho, um bom dia para você. Muito obrigado aqui por esse esclarecimento aqui. E você foi um dos casos, um dos mais casos que eu descobri que tem fibromialgia. Mas tem outros pacientes, depois disso tudo, depois desses noticiários que a gente vem evidenciando aqui, tem aparecido muitos outros casos, pessoas que a gente nem imaginava, pessoas que eu não imaginava. Mas depois me abriram, olha, eu também tenho dores e fui diagnosticado com fibromialgia. Muito obrigado, bom dia para você, tá? Um abraço, Fracho. Bom final de semana, viu? Obrigado pelo depoimento. Igualmente, gente. Obrigado pelo convite. E até segunda-feira, né, Roberto? Estarei aqui para a gente saber das cartas para a semana. Perfeito. Beijo, querido. Gente. Bom final de semana. Para você também. O Fabrício, aí você veja, né? Quantas pessoas você nem imagina, você olha, participa, o Fracho participando do programa. Ninguém imagina que o Fracho é um paciente que tem fibromialgia. Ou seja, aquela doença silenciosa que muita gente que está nos assistindo, que está nos ouvindo, se tiver alguns sintomas, quanto mais cedo descobrir esses sintomas, mais chance logo para ter um melhor tratamento. Com certeza.